Um dos jornalistas mais importantes do Brasil, e em sociedade tudo se sabe. Ibrahim Suede. Apresentar o Ibrahim realmente é difícil. O Ibrahim é um cara controvertido, mostrou o poder que ele tem no casamento da filha, onde foram governadores, ministros, ex-presidentes. Enfim, chama o Ibrahim de burro, de analfabeto, mas ele está aí, cada vez mais forte, e é por isso que ele está no Canal Livre. Para entrevistá-lo, nós convidamos a Célia Portela, que estaria em qualquer lista do Ibrahim. O Carlinhos de Oliveira, escritor e jornalista. O Sargentelli, o rei das mulatas do Brasil. O César Tedim, que é engenheiro. Fundador do Clube dos Machões. Fundador do Clube dos Machões, junto com o Ibrahim. O Joãozinho 30, o carnavalesco da Beija-Flor. E o Renato Sérgio, que é jornalista da revista Ele e Ela. Ô, Ibrahim, eu escuto um boato há muitos anos e o povo acha que tem um fundo de verdade. Eu quero saber de você, é verdade que existe, que você tem uma conselheira espiritual chamada Gigi, que tem grande influência na sua vida, ou não? A conselheira que eu tenho é uma cachorrinha Yorkshire, chama-se Gigi, e um centro comercial em Araruama, do qual eu sou sócio, que meu sócio executivo que trabalha, o Fernando Bosco, resolveu botar o nome de Gigi. Gigi era uma exclamação que eu comecei a fazer na televisão. Gigi de luxo, eu chego lá, e depois posteriormente nas minhas crônicas, e depois que meu sócio botou o nome de Gigi lá na nossa usina em Araruama, eu mudei para Cici de luxo, eu chego lá. Portanto, Gigi não é conselheira espiritual. É possível que seja uma inspiração do além, se é que existe o além. Mas você que é, Carlinhos de Oliveira, que é materialista, você acha que existe o além? Não, eu não estou sendo entrevistado. Eu quero perguntar, Não, você tem uma conselheira espiritual, mesmo que ela não se chame Gigi? Eu tenho várias conselheiras espirituais e vários conselheiros, né? E alguns Da Bolsa de Valores, essas que coisas. vêm do além, sei lá. Eu às vezes penso comigo, eu sou predestinado. Às vezes vem um troço de cima, é possível que seja do além, de Deus, ou de um espírito da minha mãe que eu pouco conheci. Você acredita em Deus, Ibrahim? Eu estou em conflito com Deus, ainda continuo em conflito com Deus. Ibrahim. Vamos dizer, das guerras, das Áfricas, das Biafras. Mas, em compensação, temos escolas de samba. Ibrahim, você termina sempre suas crônicas com uma frase. É porque você acredita no pensamento humano e que você começou agora já Não, já... Ou você acredita na vida apenas como uma sucessão de acontecimentos que a gente deve se aproveitar ou jogar com eles? Ou você confia num pensamento humano, numa filosofia de vida? Não, eu confio na filosofia, né? E, aliás, há muitos anos, eu comecei há 20 anos passados, nas minhas crônicas, primeiro era o pensamento do dia, que eu mudei para filosofia do dia. E a última que tem provocado, a última filosofia que eu adaptei, não sei de quem é, eu dei uma olhada e me inspirei, é aquela em que diz, que eu digo nessa filosofia, que eu tenho repetido: Deus, às vezes, castiga certos homens enriquecendo-os. Isso é porque você tem tido muita experiência, tem visto muitos acontecimentos onde o dinheiro tem provocado essa delação. Exatamente, eu conheço centenas de pessoas, amigos que estão presos ao dinheiro, presos ao seu império, às suas empresas. Então, esses homens são tão poderosos materialmente, são tão ricos, que não podem fazer uma vida como eu faço. E esse negócio de sucesso, Ibrahim, te invejaram muito? Como é que é esse negócio? O sucesso, todo sucesso causa inveja. Aqui no Brasil, principalmente, cada qual em seu setor, cada um, o sucesso causa inveja. E o sucesso é difícil, porque é difícil se manter no sucesso. Tem uma frase que, em vez eu aplico naquelas filosofias, que a glória é dura e pesa. Aqui no Brasil, principalmente,
não no povo, a maioria do nosso povo, mas nas diversas classes, a inveja é uma realidade. Aqui, ao contrário dos Estados Unidos, da Europa, quando o sujeito passa um Cadillac daqueles, o sujeito, eu ainda vou ganhar dinheiro e ter um Cadillac. Aqui, se o sujeito passar num Cadillac, você se tomara que esse sujeito bata no próximo muro. É a inveja. Mas a inveja existe. Eu fui muito invejado, mas eu prefiro ser invejado do que lastimado. Mas olha, mas tem aquela inveja que é chamada santa inveja. É a inveja de muita gente que gostaria de saber de tantas histórias, de tantas fofocas, de tantos acontecimentos que você conhece e que deve ser uma constelação incrível de beleza. Não sei se eu quero dizer, se eu sou muito invejado ou atacado, sei lá, porque principalmente de um grupo de intelectuais que eu chamo de subintelectuais, que, aliás, você teve uma frase maravilhosa. Disse, como é que é mesmo? Pobre gosta de luxo. Intelectual gosta de miséria. Intelectual gosta de miséria. Eu digo, subintelectual gosta de miséria. Exatamente. Não o puro intelectual. Ibrahim, você gosta de quê? Hein? Você gosta de quê? Eu gosto da vida, de viver. Não, você é intelectual ou é pobre? Não, eu sou um repórter. Nunca quis ser intelectual. Eu escrevo como eu falo. Nunca quis aprimorar o meu português. Meu português continua aquele inspirado em Machado de Assis, com erros de concordância. Sim, agora, e que eu peço? Agora, por que é que você não... Eu peço aos meus copidés que eu sempre, de vez em quando, faço um lembrete. Por favor, esqueça Camões. Os meus erros de concordância foram adaptados e são adorados pelos meus leitores. Se a minha coluna até hoje continua sendo a mais lida do Rio Grande Rio, em todos os bairros, na última pesquisa, por que eu vou mudar meu estilo? Eu escrevo como eu falo. Ibrahim, É ou não é? Dizem que você é o único cara que não sabe escrever, que vive escrevendo. Não, eu sei escrever, também não exagera. Isso é lá, aquela esquerda festiva que estão a perigo lá nesses botecozinhos. Eles estão a perigo, eles que inventam esse negócio. Você escreve perfeitamente. Eu escrevo até para o Vogue francês, sou correspondido do Vogue francês e de outros jornais franceses. Posso não escrever corretamente o francês, mas aí... Agora você fala francês, Ibrahim? Sabe de uma coisa? Meu sucesso em Paris, eu inclusive ganhei a medalha da Vila de Paris, da cidade de Paris. Eu sou o único brasileiro que ganhei a medalha da cidade de Paris. E parece que agora a Aparecida, essa nossa, que foi a única soprano que cantou na Ópera de Paris, a Carmen, também foi laureada com esta medalha. O meu sucesso em Paris, segundo as minhas amigas francesas, é que eu falo. Não falo corretamente, mas falo com um sotaque muito gostoso. Ibrahim, então você progrediu muito, porque eu estava com você em Paris em 1965, na Maison Dior, e você foi comprar um sapato de pelica e você disse o seguinte para a vendeuse lá, disse assim, I quero um sapato de pelica, pelica! É verdade ou não é? Mas e você que não falava nada? Eu era tímido. Mas há 20 anos eu não sabia como se fala pelica em francês. Hoje eu sei, está nos livros e tal. Você sabe que a vida é uma escola. A melhor escola são as viagens. O melhor professor é o dicionário. Esse Ibrahim Suede... E o melhor mestre é a Sorbonne. Esse Ibrahim Suede não me passou nenhuma procuração. Mas é uma peça que eu conheci há 23 anos. 25, pedindo-lhe que conjugasse o verbo resfolegar na televisão. Num memorável programa de televisão do Fernando Barbosa Lima. Ibrahim, conjugue o presente do indicativo do verbo resfolegar. Eu achava que estava agradando. Eu não me lembro disso. Cheio de mumunha, cheio de saúde, cheio de vida. Cheirando a tinta novo, vozeirão, locutorzinho novo, cheirando a tinta. No entanto, meu irmão, eu estava diante de um sucesso irreversível. Agora, eu aprendi a perdoar o sucesso alheio. Uma peça, um cara que... Você é um sucesso. Que ia para trás do gol do campo do Vasco da Gama com uma máquina de tirar retrato, mas que não entrevistava o perna de pau, entrevistava o cracão. Que após o jogo não entrevistava o secretário, nem o massagista.
entrevistava o presidente do clube, vitorioso. Ele nunca entrevistava o perdedor, entrevistava o vencedor. Um cara que tinha um blusão e uma calça, e que tirava o vinco da calça na redação, e o mesmo blusão, dormia na redação, mas no dia seguinte estava na mansão do Bacana, fazendo fotografia e fazendo entrevista. Um cara que se projetou pela sua perseverança, pela sua luta. 27 anos, 21, então, de repente, o 30 cara, anos, o cara é sucesso no quer Brasil. esconder. O cara passa a ser o papa do cronista social. Você que... Agora, cada um de nós gostaria de estar assim no lugar do cara. Então é muito fácil malhar o cara. Sargento, faz uma pergunta aí, sargento. Eu pergunto a você, ô Ibrahim, você se sente bem ou mal diante desse retumbante sucesso que você colheu face ao seu trabalho desde o início como mero repórter fotográfico de campo de futebol? Você se sente mal? Tem algum remorso? Lastima? Eu me considero um vitorioso dentro da minha profissão, dentro do jornalismo, não mais um colunista social, um cronista social, dentro do jornalismo, de televisão e de imprensa, eu me considero um vitorioso. Mas como a gente nunca está satisfeito com o que obteve, a gente sempre quer algo mais, né? Mas eu me considero um vitorioso no jornalismo, um vitorioso em televisão. Eu fiz durante 10 anos um programa de televisão de notícia, que a Vedete era notícia, e que sempre deu 40 de Ibope, uma média de 25, 30, 35, 40, às 11 da noite, 10h40 da noite. Já Ibrahim, responde aos detratores. Há muito boato a respeito da sua coluna no jornal, famoso no Brasil inteiro. Você escreve ou você não escreve a sua coluna? Mas isso já há 10 anos que pararam de encher com essa... Mas voltou a boataria tremenda aí. O que eu vou fazer? Uma pergunta me ocorreu agora, eu vou fazer? uma pergunta estranha. Por que você deixou de fotografar? Não, essas fotografias, as últimas fotografias que tem publicado no Globo, na Europa, de Paris, São feitas por você? por mim mesmo, eu mesmo. Como é que você aparece dentro delas? E eu mesmo, você Às diz. vezes eu peço, né? Às vezes eu peço a Gina Lollobrigida, como eu pedi no outro dia, tira essa foto pra mim, ela tirou. Eu só não ponho foto de Gina Lollobrigida, vamos pensar que é saque. Eu peço a uma Claudine Auger, se vou pre, ele fotou por mão, ela faz. Ah, mas tá falando mesmo. Ibrahim, rapaz. isso aí. Ibrahim, vem cá. Agora, o repórter completo tem que levar uma máquina. Eu nunca me envergonhei de tirar do bolso um banquete de casaca, um lápis, uma caneta e um papel para tomar nota, como também puxar uma máquina e fotografar. Hoje eu fotografo. Quando eu considero que preciso de fotografia, eu mesmo levo a minha máquina e fotografo. Canal Livre, o direito do homem. De habitação, e Cuba está aí, essa Mas desgraça. posso te fazer uma pergunta? Pode. O Brasil, com tantos anos de república, resolveu seu problema de habitação? Mas melhorou. Mas não se propõe, É a qualidade do batom. Batom Não se propõe a ser o paraíso. soviético se propõe a da ser, pior qualidade. a ser. Pelo menos agora, nós estamos aqui debatendo livremente, o que não acontece na Rússia nem em Cuba. Na Rússia tem uma televisão, uma rádio. Eles transmitem o que querem. Agora mesmo, o Kosygin morreu, eles só anunciaram 7 dias depois. Então, não há liberdade nenhuma. Ibrahim. O povo é orientado, manejado por um partido. São 200 milhões de pessoas manejadas por um partido de 2 milhões de pessoas que são os privilegiados. Você é contra o autoritarismo, né? Ditadura, Claro, né? sempre fui. Tirando a amizade de lado, por que você apoiou o governo Médici? Governo o quê? Médici. Não, apoiei fazendo crítica, como eu apoiei a Revolução, eu estou de um lado. Eu sou da Revolução, não posso ficar do lado de lá com Brizola, Arraes e outros chumbetas que levaram esse país à Revolução de 1964, que queriam dominar esse país, impor o comunismo aqui, uma ditadura, e eu não posso ficar. Então, eu fiquei em 64 com os militares e continuo, apesar de achar que eles estão errados, que eles erraram, mas eles melhoraram porque em 63, muito garoto não sabe disso, era o caos. Em 64 eu estava com passaporte
Eu e milhares de brasileiros para fugir se o seu Brizola ganhasse com o CGT e o Arraes lá no Norte e Nordeste. Temos que... Você está falando do Brizola, ele escreveu um artigo outro dia no jornal do teu filho. É verdade que você brigou com o teu filho por causa disso? Mentira dele. Não é, em primeiro lugar, não é o jornal do meu filho. Bom, ele escreve. É um jornal universitário. Ele escreve e colabora lá. É um jornal universitário. Ao contrário, eu achei ótimo. Ibrahim, você, vez por outra, recorre à Umbanda? Procura os santos? Não, eu não. Não acredito. Não. Eu respeito, mas não é. Mas não acredito. Eu acho que a fé, toda a fé é importante. Toda a fé. Católica, Umbanda, Espiritismo, eu acho a fé importantíssima. Embora eu não tenha muita fé na fé espiritual, mas acho importante a fé. É uma boa fuga, é um bom alívio, é uma boa, vamos dizer, é um bom paralelo para o sofrimento. Embora eu não tenha muita fé, mas aconselho a toda pessoa Ibrahim, você que, ter um pouco de fé. Você que viaja muito, está sempre em Paris, é muito amigo do prefeito parisiense, defina em poucas palavras a mulher brasileira. A mulher É brasileira, cafona, é bonita? a mulher brasileira tem de top. tudo. Misturada, é cafona, é bonita, é elegante, é chique, é chumbeta, é tudo. E a mulata? Você encontra na praia E a mulata? todo tipo de mulher. E a mulata? A mulata é a tal. Não, define a mulata. Eu gostei. A mulata é uma mulher, como é que é, já que falamos nos franceses, que deixa o francês alucinado, apaixonado. Ele nasceu vendo a coisa branca, quando ele vê a coisa preta, ele fica doido. Agora, Ibrahim, há discriminação no Brasil? Você acredita? Eu não acredito. Agora você fala uma coisa. Há discriminação do preto contra o branco. Está começando a ter o que é perigoso. Que é muito perigoso. É muito perigoso querer repetir o que há nos Estados Unidos do preto contra o branco. Ibrahim, você sabe o que eu digo que é falar? Ibrahim, já que você está falando do negócio de sexo, mulher, mulata, sargentelha, o homossexualismo. Isso Gay. é um problema. Negócio gay. É um problema discreto, eu aceito. Tem muitos amigos que são desse clube e, olha, Amigos seus? amigos meus, amigos de rapaz, e no outro dia, durante 20 anos, outro dia eu fiz uma pergunta a respeito desse meu amigo, ele disse, você durante 20 anos nunca me tocou nesse assunto. Eu respeitei, você é de um clube, eu sou do outro. Hoje saiu por acaso, eu respeito quando discretamente. É um negócio, cada um tem o seu problema, cada um tem o seu clube. Quer dizer que você acha que não Eu se fazem sempre mais gosto da machos como mulata, antigamente? gente da loura. Ibrahim, Não se fazem mais machos como antigamente. Tipo Máriozinho, aquelas coisas, não tem. Antigamente o homossexual era mais enrustido. Então, quando aparecia ali no clube dos Cafajés, ele levava uma vaia, o que era uma sacanagem, né? Mas hoje é um fato, o mundo mudou. O mundo mudou, é um fato normal, jeito... Você sabe de uma coisa, você está falando que o Antônio Maria, uma vez diz assim, que o sujeito macho mesmo era ser viado em Caruaru. Era na época, né? Isso, na né? época, né? Sério. Ibrahim, você está falando aí em clube. E o Clube dos Machões? Você fundou esse clube assim porque em resposta às feministas ou porque você é machista por convicção mesmo? Não, foi uma brincadeira em que tomou um certo aspecto, parece... Eu não ia fundar um clube, chamar o Máriozinho de Oliveira, o César Terdim, Carlinhos Niemeyer, o Clube dos Machão, o Clube dos Machões, como eu disse. Foi uma brincadeira. Nós Você não está até vamos nos expulsando gente reunir. aí desse clube. Nós não vamos nos reunir, fundar um clube para tratar desse assunto. Pessoalmente, nós resolvemos o negócio de outra maneira. A mulher tem que ficar submissa, cabeça baixa. Agora, quem não tem condições de ser machão, não vai ser nunca. E a mulher que não tem condição de ser feminina, submissa, de amar o homem como deve amar, porque ela gosta do homem machão. Me diz uma coisa, o que você acha do feminismo, então? Feminismo, feminismo machista É, ou o feminismo... feminismo, exatamente. Feminismo Esse extremado, machista, esse extremado, feminismo acho um extremado, horror. esse radical. Acho um horror. Mas o machismo, mas é igual Eu ao disse machismo. agora que eu acho o homossexual discreto, respeito. E a mulher machona também, discreto, respeito, eu não posso aceitar. Uma Não, mulher mas que eu- vai num palco, por exemplo, uma cantora lá em Niterói, chega e diz, eu sou
Ângela Rorô. Sei lá como é o nome dela. Eu sou machona, vivo com fulana, no meio do espetáculo. Isso é uma agressão, inclusive ao público. Não, mas Isso eu não é uma estou falando agressão. desse tipo de Desde que, não Mas, sendo, Ibrahim, não perdão, sendo perdão, normal, Ibrahim. Um momento, Ibrahim. Desculpe, eu fiz uma indiscrição. Dá licença. Desde que, não sendo normal, a coisa tem que ser discreta e não agressiva. Sim, é porque nós fomos indiscretos sem querer. É porque eu queria, talvez a Ângela Rorô não tivesse dito Eu isso. não sei se foi a Ângela Rorô, foi ela. Você escreveu na sua coluna que foi Ângela Rorô. Filha da Pois no outro dia, eu li no jornal na última hora, o Gibaú escreveu que ela deu uma bolacha no diretor de programação. Eu estava gravando, deu uma bolacha. Mulher tem que ser feminina, não é? Não, Mas depende do diretor de programação, mulher né? mulher machona, a mim não me agrada e eu acho que a maioria dos homens. Como a maioria das mulheres também gosta do homem machão. Não, Gosta mas do homem, aí... quando olha mas, assim, Ibrahim, ela baixa o bico. meu Deus, você acha que a mulher tem que ficar em casa, Não, cozendo, Quando a mulher cozinhando? gosta, ela faz o que o homem quer. E Você é um vice-versa. machista, assim, Não radicalíssimo. Não sou machista. Quando eu gosto, eu tenho um ciúme de olhando de mulher. Não quero folga. É uma questão de forma, não é... E pega um garoto, no outro dia na PUC Você fizeram... seria capaz de matar por ciúme? Essa piteira é horrível, eles vendem de cigarro, ela cai, tá vendo? Isso o governo não vê. Ele anuncia. Com 20 cigarros você joga fora, ela filtra realmente. Você está reparando quantas vezes caiu? E o governo não vê isso. Não defende o consumidor. Ibrahim, por falar em Mas eu governo. estava falando em quê? Não, o Carlinhos, o Carlinhos perguntou se você mataria por amor, por ciúme. Ah, não, também. Carlinhos Dá disse. muito cartaz matar uma mulher por ciúme. Você troca de mulher. Nós, cinquentão, Marizinho de Oliveira, César Tedim, não somos de matar, nós trocamos de mulher. Bem. O que é pior que matar uma mulher? Ibrahim, a grande admiração, a perplexidade atual do presidente, eu posso assegurar a você, é a extraordinária e estrondosa paciência do povo brasileiro. Ele está perplexo e maravilhado, porque ele está atônito diante da situação grave mundial referente ao petróleo. É frase dele textual. Numa só tacada, 600 milhões de dólares de aumento. À medida que esse aumento se efetiva, a crise iminente é muito grave, é muito grave. Custo de vida. E ele está diante dessa paciência brasileira, deste povo, ele está perplexo e maravilhado. Então, eu, como teu leitorzinho de todas as tardes, todas as noites, Obrigado. tu estás bem informado disto. Certamente. Porque tu és um homem sério quando queres ser. És um boêmio, és do surf, és do futebol, do maraca, és da boêmia carioca, mas tu és um homem preocupado, porque tu és muito bem informado. Claro. Então tu sabes das coisas. Tu sabes das coisas. Ele sabe, Roberto. Cutuca, porque ele vai lá. Eu quero fazer uma pergunta. Espera um pouquinho, O Joãozinho. governo está atacando e tem que atacar. Evidentemente que eu não compreendo o que esses árabes estão fazendo com o mundo. O petróleo... Você não compreende? Esses árabes, Não, você é eu sou árabe. brasileiro. Sou descendente de libanês, meu pai está morto há 50 anos, eu sou brasileiro, meus filhos são brasileiros, não compreendo o que esses árabes estão fazendo com o negócio do petróleo, que beneficia uma pequena minoria. Em cada país árabe, uma pequena minoria é beneficiada. Em compensação, também não compreendo porque o americano e o russo continuam fornecendo armas para os árabes e judeus se matarem. Vamos lá. Mas, Ibrahim, quem ganha mais com o problema do petróleo? Dizem os árabes, segundo eu li um relatório da OPEP, que são os que comercializam petróleo nos Estados Exato, são os Unidos. americanos, são as 7 irmãs. A Exxon... Pois é, bom. Então, Joãozinho. Agora, quanto à inflação, quanto ao problema de inflação, preste bem atenção, Sargento, é sério. Nós todos nos preocupamos com isso. Mas o governo, o Delfim, está atacando a inflação. Ele começou a enxugar o dinheiro da praça. O dólar paralelo, mercado, quer dizer, o câmbio negro, que chegou a 30% mais do que o oficial, já está 3 ou 4. É falta de cruzeiro, ele está enxugando o cruzeiro da praça.
Ele botou para quebrar e adotou a tese do ministro Bulhão. A falência purifica. Ministro Bulhões. A falência purifica. E mesmo mandou quebrar alguns bancos corretores que desonestamente usaram o dinheiro dos seus clientes. Mas aí eu digo, porque foram também procurar juros altos. Porque eu durmo tranquilo, porque eu aplico em bancos tradicionais e fortes, em distribuidoras fortes. De maneira eu durmo tranquilo. Estou aplicado, devo e aplico em bancos fortes. Não quero os juros dobrados. De maneira que o ministro Delfim começou a implantar uma contraofensiva antipática e abriu o mercado para preço. Com um preço livre, nós vamos ter agora nos próximos dias carne mais baixa. Bren, o que você achou da saída do Portela, hein, ministro da Educação? Saiu por quê? O ministro da Educação saiu porque o problema da educação é um só. Não é de verbo, é de verba. E o Said Fará? O Said Fará saiu por quê? Said Fará, que foi um bom ministro de comunicação, conseguiu uma comunicação, não dosou bem a Copa e Cozinha da Presidência da República, do qual eu participei, e de algumas, e quase entrei na teia. Participou, viu? Você como prefeito do Rio, você teria... Você é candidato a prefeito? Coisa nenhuma, não vou meter nessa politicagem. Sim, mas você como prefeito do Rio, você Israel teria... Clabin, que parou o Rio um ano, pegou a prefeitura, depois de um conluio político, durante um ano atrasou o Rio de Janeiro, um empresário rico, nunca trabalhou, agora está atrasando o Banco do Estado. Não quero saber de política. Sim, mas você como prefeito do Rio, você teria de um lado toda essa alegria de escola de samba, que já existe, mas teria toda a tristeza, todos os problemas de morro, de delinquência. Como você resolveria, ou quais seriam as linhas? Eu não fazia demagogia, esses políticos como Clabin, Israel Clabin, quando prefeito, queria urbanizar favelas. As favelas não se urbanizam, se erradicam. Em primeiro lugar. Segundo lugar, eu nunca vou ser prefeito que não vão me dar legenda. Terceiro, não vai ver campanha. Primeira coisa que eu fazia, tirava a favela aqui essa grande favela da Gávea. Como é o nome dela? Rocinha. Como? Onde o Papa O Negrão não tirou da Lagoa, o Negrão de Lima, quando foi governador? Fez no subúrbio. Você joga todo esse pessoal da Rocinha, tá dizendo, lá para Jacarepaguá, onde há um projeto também de metrô, e põe ônibus para as linhas, os centros industriais, para os favelados, cria as linhas de ônibus direto, para os que trabalham. Porque 50% dos favelados não trabalham. Ibrahim, você quer jogar um pouco? Você levantaria... Eu respeito o que você diz, mas eu discordo profundamente. Um bando de favelados que não trabalham. Os que Eu trabalham, discordo profundamente, de onde gera respeito, mas discordo. esse banditismo nas ruas de Copacabana e Paranaíba? Você fala a verdade, que história é essa? Eu não quero voto de ninguém, eu vou falar a verdade. Aquela Rocinha é um cancro de banditismo. Infelizmente envolve aquelas pessoas boas que trabalham e moram na favela. Mas então você acha que se forem para Jacarepaguá, Quem foi Jacarepaguá? Não, tirando, tira a Rocinha, foi Jacarepaguá, aí acabou? A favela da Lagoa mandou para o subúrbio. E acabou? Acabou? Que a maioria, um terço desse pessoal da Lagoa foi para a Rocinha, não quis lá para o subúrbio com água. O Lacerda também tirou com água encanada, luz, etc. Mas melhor é que isso, morar em cara, favela com sujeira. Essa é a verdade. O João 30 sabe disso. Canal Livre. E o jogo? Você é a favor do jogo, Ibrahim? Claro, pô. O governo está explorando o jogo. É o maior cafetão do jogo é o governo. Tem loto, loteria esportiva. Olha, corrida de cavalo, por que não pode ter cassino? E você acredita que venha? Não aqui no centro da cidade, nas regiões. Mas você que é bem informado, você acha que vem aí agora, nesse ano que estamos iniciando 81, a oficialização do jogo? Sabe uma coisa? Eu sempre bati pelo jogo. Mas o jogo, para esse governo, ou era para o ex-ministro Said Fará, agora eu acredito que vai sair, que era contra o cassino, como aquele fazendeiro que criava a vaca e era contra o iogurte. É. É o caso do ex-ministro Said Fará. Então você acredita que agora venha? Cria a vaca, permite o jogo, mas não permite o cassino. Então você acredita que O agora fazendeiro venha? que cria a vaca
E é contra o iogurte. Ibrahim, você é muito reacionário, Ibrahim? Você se considera um Sei reacionário? lá que é Eu estou te racionário. achando Eu muito sou eu mesmo. autoritário hoje. Eu não estou autoritário. Você está muito autoritário. Autoritário como? Estou respondendo. Porque você fala, por exemplo, da Rocinha com uma grande indignação, como se você fosse o dono da verdade desse problema que envolve 100 mil pessoas. Mas eu não sou. Agora, eu digo para você, por exemplo, por isso eu disse que eu respeito o que você está dizendo, mas discordo, porque... Faz uma pergunta aí para me entrar. Porque expulsar os palestinos da terra deles e está o mundo à beira da guerra mundial por causa disso. Em termos planetários, é a mesma coisa que você quer que façam com a Rocinha. Mas eu não posso ser o rei da Arábia Saudita, prefeito da cidade, um dia eu posso ser. Carlinhos, pode chegar um presidente me chamar, me nomear. Acende. Vai acabar com a perguntas favela. todas, Ainda exatamente. rei da Arábia Saudita, Carlinhos, eu não posso ser. Eu não posso mandar no mundo árabe. Mas um dia, quem sabe, pode chegar um presidente. Olha aqui, Ibrahim, você disse que ia acabar com a Rocinha, está aqui, você vai ser o prefeito, está aqui o dinheiro. Ibrahim, você estava falando negócio de fome. E outra coisa, liberdade para... Porque acabar uma favela, você vai contra interesses não dos favelados, de milhares de pessoas. Ibrahim, você está falando de poderosas. Ibrahim, você está falando de fome aí? Como as feiras livres, eu não combato. Mas, infelizmente, você compra mais caro na feira livre do que no supermercado. Se bem que você encontra nas feiras livres uma mercadoria melhor, mais sadia, mas às vezes não encontra também uma envenenada. Plantada Se você tivesse... Em água Poluída. Poluída. Se você tivesse oportunidade, você seria um prefeito e assumiria, enfrentaria todos esses donos, todas essas pessoas que estão levando somente vantagens. Você faria uma obra altruísta, você faria uma obra idealista ou você se deixaria envolver? Só eleito com mandato, eleito pelo povo, nomeado que eu cairia em 3 meses. Ibrahim, Deixa eu falar um pouquinho, Não, Ibrahim. você não me respondeu. Se Foi você... eleito pelo povo, Sim. eu assumiria. Porque o Você mandato seria o respeitado idealista ou democraticamente você se de 4 deixaria anos, você envolver? pode fazer. Então você é a favor da eleição direta? Mas sempre fui a favor da democracia, da eleição direta. Quem disse que eu? Eu apoiei um regime militar que veio contra uma coisa que ia engolir o Brasil. Mas agora eu não apoio 100%. Eu sou a favor dessa abertura e quem nos deu? O general Geisel, o presidente Médici nos deu essa abertura, que Agora, é melhor do que isso. Hoje quem faz a censura não é o governo, Então- são os donos dos jornais. Então me dá uma abertura agora. Pois não. Agora atenção. Depois do sapato do Sargentelli, Botafoguense. Preto e branco. Como Luto aliviado. como eu vi várias coisas lindas na minha vida, depois do sapato do Sargentelli. Uma delas foi o casamento da sua filha. E você não acha que foi, eu não digo uma agressão, mas um negócio Assim, Uma meio exagerado? ostentação? Não, eu estava lá, gostei muito da comida, Uma ostentação. todas as pessoas eram lindas, tudo isso. Uma ostentação. o que você acha, Ibrahim? Fala. Teve um padre que disse qualquer coisa assim. Padre de passeata, padre melancia, verde por fora, vermelho por dentro. Ele devia vender a igreja dele, que é localizada na Praça Nossa Senhora da Paz, não é na praça ali onde tem o É Nossa Senhora da Paz. Nossa Senhora da Paz, que ali não era, aquele terreno é valorizadíssimo, o mais valorizado do Brasil. Fazia uma favela de madeira mais atrás, que é muito mais barato, pegava aquele dinheiro do terreno mais valorizado dali de Ipanema. É aquela igreja desse padre Dom Clemente. E mataria a fome dos pobres. Mas não dos pobres de Copacabana. Quem mora em Copacabana e Ipanema não tem fome. Em primeiro lugar, quem mora precisa de mensagem espiritual. Quem vai àquela igreja quer uma mensagem espiritual. Não quer demagogia de padre de passeata, querendo dar conselhos políticos e se intrometer em assuntos que não é de sua, vamos dizer, paróquia. Padre, você vai à igreja para receber a mensagem de Deus, a mensagem espiritual, matar a sua fome espiritual, não a sua fome. Quando eu saí da fome, eu tive fome. Fui. Agora, sobre o casamento da minha filha, deixa eu explicar o seguinte, eu não sou nenhum repórterzinho de província. Então, talvez hoje, o mais famoso jornalista, dos mais famosos jornalistas do país. Bom, com 28 anos de colunismo,
2 de plantão no Globo de 7 da noite às 7 da manhã, outros de piruetas e 28 anos de colunismo, onde eu cultivei amigos de todas as camadas. Então, no casamento da minha filha, eu chamei a minha filha e digo, acho melhor você casar numa igrejinha em Santa Catarina. Se o noivo é oriundo de Santa Catarina. Vamos fazer uma cerimônia íntima, porque eu não posso dar uma festa. Se eu der uma festa, eu não posso convidar 200 pessoas. Tem que convidar 3.000, 4.000 pessoas. Minha filha, eu quero casar como toda moça casa, normalmente. Então eu convidei 4.000 pessoas. Todas compareceram. E se se foi suntuoso, não foi. Foi uma manifestação de afeto dos meus amigos, também, evidentemente, amigos do pai e da mãe do noivo, que é uma família ilustre de Santa Catarina, juntou com os meus amigos, deu um número de 4.000. Eu fui obrigado a dar uma recepção com, evidentemente, você dá uma boa bebida, boa comida, no Jockey Club, que tem um salão de 4.000 metros quadrados, para abrigar toda essa gente. Porque eu não sou um repórterzinho qualquer, não sou um repórter de província, com 10 pessoas. Eu conheço o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Eu convidei a Sônia do Bradesco, convidei o Miguel Percy, o banqueiro do Bradesco, convidei o Moreira Salles, que é banqueiro, e convidei um funcionário dele que me atende. Convidei o José Di, presidente da Catacata, que é meu amigo há muitos anos. Não convidei o João Trinta, porque não tem intimidade, só mandei convite para as pessoas que tinham intimidade. Meus contemporâneos de jornais, os granfinos compareceram todos, e homem executivo eu mandei. Mandei para o José Di, porque eu tenho intimidade há 20 anos. Não mandei para o João 30, porque eu conheço, não é uma amizade. Então mandei para os meus amigos, que eu considerava que tinha relações, onde num casamento é o momento que você é obrigado a convidar todos os seus amigos, que é o casamento da filha. Compete ao pai da noiva dar a comida e a bebida, o Raul e a bebida, o boa. Tive que dar champanhe francesa e uísque escocês, porque eu não sou nem o Jorge Guilherme, nem Joaquim Monteiro de Carvalho. Eles podem dar muito bem champanhota nacional. Eu não posso, não iam pichar. Ibrahim, outra coisa. Ibrahim... Você está muito folgado. Posso perguntar ou não? Sem Pode. ser folgado? Pode. O negócio é o seguinte, tem Carlinhos também com o negócio de palestino. Não tem nada uma coisa. Não, mas eu disse que o palestino é a mesma coisa que a favela da Rocinha. Erradicar os palestinos da Palestina e o mundo está em guerra. Ibrahim, toda essa... Se você quer tirar os moradores da Rocinha para julgar no inferno, você vai criar em ponto pequeno o mesmo problema. Mas o negócio dos palestinos é outro assunto. Nós estamos aqui. Lá os judeus não deixam tirar os palestinos, nem os árabes. E estão arrebentando com o Líbano. Existe uma guerra no Líbano que não é do libanês. Mas eu concordo nisso com você. Então estamos de acordo. Disso estamos. Retiro Então posso... folgado. Agora posso perguntar, né? Pode. É o seguinte, já não é de casamento, não é de Palestina, não é de Rocinha, não é de nada. E também quer saber uma coisa? Qual é o pai que não gostaria de ter dado um casamento que eu dei pra minha filha? Muito bem. Ele tá bom de fazer. Qual é? É uma Muito vez bem, só, tem muito uma bem. filha só, Isso casou mesmo. e foi aquela zorra. E sim, qual é o pai que não gosta? E você que tem uma Tem gente que filha, junta Ibrahim? dinheiro para dar a festa quando casa a filha. Eu vendi uns quadros e vou declarar na declaração de bens, 2.100.000 de quadros. Ibrahim, você que tem uma filha, qual é a sua preocupação com a juventude brasileira? A felicidade, que sejam normais. Normais. Você é Nada. normal, Ibrahim? Você é um cara normal? Você é um cara normal? Eu sou um cara normal. Bebo, fumo, jogo pouco, não entro em droga. E não cometo barbaridade. E a Mas juventude? Bebo, jogo, faço amor. E a juventude? Agora, a juventude, o mal da juventude é o seguinte, já que falamos nesse assunto, eu estou satisfeito com meus filhos, porque eu dei carinho, dei amor. E a muitos jovens, eu sinto que falta o carinho e a presença dos pais. O jovem também precisa de carinho. Agora, também esses garotos folgados, essas meninas folgadas que entram no negócio de pó, de maconha, negócio de hippie. Hippie é papiolho. Olha que gosta de hippie. E a criança abandonada? Hein? E a criança abandonada? Aí compete o Estado.
Compete o Estado parar a criança. É um problema do Estado, que está tudo errado. Como a educação é uma vergonha nacional, a educação no Brasil é um horror. Menino que for filho de massagista, de funcionário público, que ganha 20, 30 mil cruzeiros por mês, 40 mil, tiver 2 filhos, não passar na Universidade Federal, que é grátis, não vai poder pagar na Cândido na PUC o estudo universitário do seu filho. É outra vergonha nacional. Quem são os culpados, Ibrahim? Quem são os culpados? É um problema que não resolveram. Esse ministro da Previdência fala. Ainda não resolveu o problema da criança abandonada. Também a Previdência não tem que cuidar de saúde. Saúde, quem cuida é o Ministério da Saúde. Não socializaram a medicina desse país. Você é um socialista, Ibrahim? Está tudo errado no nesse fundo, país. você é um socialista? Eu sou um socialista democrático, não comunista, ditadura comunista, não. Socialista. Eu acho, por exemplo, o maior país capitalista do mundo é a Suíça, onde não há um homem com fome. Eu vou contar uma história, que eu gosto de repetir. Uma vez eu estava na Suíça, quis dar um casaco velho, vim embora para a França. O porteiro disse para a Marilu Pitangui, que estava na casa dela, eu vou dar esse porteiro aqui, em Cran-Soucier, não faça isso, que ele vai se sentir ofendido. Quando você passar a fronteira aí, você dá para qualquer um. Não há pobre na Suíça. E é o maior país capitalista do mundo. Ibrahim, eu não vou poder permanecer. Eu também sou um operário, eu tenho show, vou para minha boate trabalhar, defender o meu alpiste. É, né? Para que eu possa dar o alpiste para os outros. Aquelas mulatinhas, né? Eu te faço um apelo nesse limiar de 81. Aquelas falsas magras que você tanto propaga. Eu te faço um apelo nesse limiar Mas de 81. tem umas um pouco bundudas. Preciso fazer um pouco de regime. Para ficar na fórmula da falsa magra. Mas é questão de visual, né? O que você acha grande, outros acham pequeno. Bom, é que o talento ali é abundante. Como eu propago? Sargentelli é o homem das mulatas de falsas magras. Eu estou dizendo, tem umas bundudas que estão precisando fazer um pouquinho de regime. Mas sabe o que é, Ibrahim? Eu não vejo mulata analfabeta. Ali o talento abunda. Então, olha aqui, deixa eu te dizer. Olha aqui, Ibrahim, eu te faço um apelo nesse limiar de 81. Tu que és tão bem informado e que estás sempre tão bem intencionado, colabora um pouco mais e, através das tuas colunas famosas na imprensa brasileira, orienta, aconselha, faz com que essa gente que lê você comece também a se conscientizar, porque vem chumbo grosso por aí. Você sabe que vem. A situação não é nossa só. É universal. É universal. A que você de maneira que eu vou. Se referindo? Eu vou para minha boate. As liberdades não serão jamais tolhidas no Brasil. Certo. Agora é tarde. Então, olha, que Deus te proteja, que te ilumine. Chumbo grosso no combate à inflação. Quem não tiver competência vai quebrar e o governo vai deixar quebrar. Perfeito. Quem não tiver amparado vai entrar pelo cano, vai falir. O negócio vai ser duro. Então, chumbo grosso no combate à inflação, no que o Delfim está com toda a razão. Escreve então assim, meu irmão, continua orientando, conscientizando a tua gente, a nossa gente, e eu vou tratar do meu alpiste, porque vem coisa por aí, naturalmente, é o mundo inteiro, pagando um tributo. A falência purifica, segundo o ministro Bulhões, e agora adotada pelo ministro Delfim. Bola branca, hein? Saravá, Roberto. Tchau, querido. Saravá, eu vou lá tratar das mulatas, porque tá chegando a hora. Quando você descobrir uma mulata loura, manda pra mim. Tchau, querido. Tchau, minha filha. Joãozinho, que a minha Portela continue se igualando a tua. Portela? A sua. Minha. Tchau, Renatinho. Tchau, Sargento. Obrigado, Sargento. Saúde, hein? Bom, vamos continuar, Ibrahim. Você quer falar de que agora, Ibrahim? Não quero falar disso. Fala isso. A outra idade coisa... você tem, Ibrahim? Não, que idade você tem? Interessa esse assunto? A quem que interessa esse assunto? A mim? Mas não interessa a ninguém. Se nós conversamos daqui a pouco... Mas eu fui chamado para te perguntar o que eu quisesse ou não. Lógico. Ou você está cerceando minha liberdade, pô? Não estou... Não interessa a ninguém. Interessa a minha idade. 20 e pouco, né, Ibrahim? Não interessa. Esse negócio de perguntar a idade do velho, falta de educação, perguntar a idade de mulher. Ibrahim, me diz uma coisa. Ibrahim. Canal Livre, o direito do homem. Nova mulher que está aí, que não está querendo competir com o homem, mas quer ficar junto com o homem. Como é que você vê isso?
Toda mulher assanhada é chata. Toda mulher que ri alto é chata. Toda mulher assanhada é chata. Essa mulher é chata, tem que se enquadrar, tem que ser feminina. Mulher é feminina, ela tem que ser mulher. Tem que ser, então, a moda antiga. Agora, se Maria Sapatão fosse bonita e dissesse, Ibrahim, depende de você, eu deixar de sapatear, você topava? Com voz grossa, não. Ibrahim, te preocupa esses próximos 20 anos para o Brasil? Me preocupa muito. Principalmente um país como o nosso, 120 milhões de pessoas, onde 20 milhões de pessoas vivem bem. Então preocupa. Mas também é preciso salientar que nós do Sul pagamos o diabo há muitos anos para o Norte e Nordeste. E o Norte e Nordeste não tem tido a competência de aproveitar esse dinheiro muito bem nas suas indústrias e nos seus comércios. Essa que é a verdade. Você tem coragem de falar isso, Ibrahim? Por que não? Há 15 anos que nós do Sul pagamos para o Norte e Nordeste, nós que pagamos. Ibrahim, tem muita gente... de dedução, eles até hoje não aproveitaram. Apareceu no Amazonas o projeto Charil, aquele americano de 82 anos, botou $1 bilhão aqui. Querem expulsar o homem, falam em multinacional. Não é multinacional, o homem é um só, não tem herdeiro, é um só. Ele veio aqui, sabe por que aconteceu isso? Que ele botou $1 bilhão, $1 bilhão de dólares no Amazonas, deu trabalho para 25 mil famílias, não sei. Criaram a Coté, perto de uma favela de 20 mil pessoas, eu vi isso na Veja. Agora ele quer que o Estado cuide dessa favela, não ele. Ô, Ibrahim, você não chuta muito? Você não acha que às vezes você diz muita bobagem, Ibrahim? Não, eu chuto não. Tudo que eu digo eu provo. Eu estava aqui. Você acha que tem muita gente levando vantagem nesse país? Ah, tem. Por exemplo? Eu não sou dedo duro. Certo, mas... Ainda não baixou em mim também o espírito do Carlos Lacerda. Porque o Lacerda era dedo duro? Não se fazia. Você alguma vez, como jornalista, como repórter, você deu uma notícia da qual você se arrependeu? Sabe o negócio de jornalismo? Quando passa no dia seguinte, você se esquece. Certo. Passado para jornalista não existe. Amanhã hoje já não existe. O jornal, o Globo saiu hoje de manhã. E mais 15 jornais aqui publicaram a minha coluna. Já estou preocupado com o que vai sair amanhã. Mas essa não haja um erro de... Essa não é a falha da memória nacional, Ibrahim? Quê? Em vez de sair Correia, sair outra coisa. Ibrahim, você você briga com essa igreja moderna e tal. Você lembra que o Dom Helder que fez teu casamento? Foi, mas depois eu discordei da linha política de Dom Helder. Ele, em vez de continuar a linha dele de padre, dando a mensagem espiritual, ele me casou. E foi padrinho de um dos filhos do Roberto Marinho. Mas ele mudou, virou padre de passeata. O que eu posso fazer? Não posso concordar. Uma manhã, se o Roberto Marinho, de repente, quiser que eu escreva a favor do comunismo, eu vou trocar de jornal. Vai ser difícil, né, Ibrahim? Pedir isso pra você. Mas daí qual é a profissão que você vai escolher? Hein? Mas também não pede para me escrever contra o comunismo. Mas qual é a profissão que você escolheria? A minha profissão? Não. Se o Roberto Marinho te obrigasse a escrever contra, ele nunca a favor do comunismo. Se me obrigasse, eu ia abrir um jornal. Você abriria um jornal? Abrir um jornal. Ia aceitar a proposta do Ari Carvalho para me associar a ele na última hora. Ele me fez essa proposta, eu recusei, porque acho que o jornal com empresa é uma das coisas mais difíceis do mundo. Não é só aqui, não. E por que você deixou a televisão, ou a televisão que deixou você? Você sacudiu o pé, lembra assim? Eu deixei a televisão porque eu estava muito preso. Depois... você deixou? Eu deixei. Não foi a televisão que te deixou? Começaram a me apurrinhar e uma série de coisas eu larguei. Disse que ia largar. Já que você não disse sua idade, não me importa também. Pô, mas o que é que tem a ver... aqui para chacoalhar com esse assunto, bomba. Tanta gente se chamarem aqui. Mas, escuta aqui, você acha que, por exemplo, comunismo tem a ver com sexo? Também tem. Hein? Tem. Como? O quê? Como é aquilo? Sexo e comunismo. Por exemplo, as funcionárias dos hotéis em Moscou, se forem bulinadas por um hóspede, elas são presas e transferidas. Não podem ser bulinadas.
Aqui não sei, no país ocidental. Tem gente que até casa com a fama de chamba. Tem um francês conhecidíssimo lá, Galland. Ele casou-se com uma fama de chamba de um hotel. Não era um hotel de luxo, não. Bulinou obrigado a casar. Hein? Bulinou obrigado a casar. casou. Ô, Ibrahim, me diz Ninguém é uma... obrigado a casar. Vem cá, você não se acha um falso moralista, Ibrahim? Eu não sou moralista. Quem disse que sou moralista? É, você é contra o negócio de mulher nova. Mulher nova, não. Esse novo padrão de mulher. Mulher tem que ser, eu digo, a mulher na cama ela é sempre dominada, então não pode querer dominar o Ô, Ibrahim, homem. como é que Mas você você não homem cura a que sua domina. ressaca? Hein? Como é que você cura a sua ressaca quando bebe muito? Eu não tenho ressaca, eu Não durmo tem ressaca? 7 horas por noite, só quando misturo uísque com champanhe, cachaça batida e vinho tinto Isso é raro. e cerveja no fim de madrugada. Mas, Ibrahim, É uma ressaca, viu? Aí você cura como? Dormindo. Mas eu não tomo nada de pílula, não. Um banho de mar, um mergulho e tal. Ibrahim, você vive hoje em dia hoje o ano todo mais em Paris do que no Não, Rio. Porque o Rio já é pequeno para você. Eu queria te fazer uma pergunta agora, O Rio já é dentro do pequeno pra mim, mas eu tenho que clima, continuar dentro com- do clima, personalizando o problema do feminismo e do machismo. Eu queria te perguntar, as suas namoradas te acham um homem gentil ou um homem bruto? Eu não gosto de discutir assuntos meus privados em público. Ô, Ibrahim, não, eu perguntei esse negócio do falso moralismo pelo Mas seguinte. alguns me acharam brutos. Esse negócio do falso moralismo... E pelo algumas gentis. Você já bateu em mulher? Não, mas já dei uns safanões. Não, gentilmente, safanões gentis. Ibrahim, você é o tipo, quer dizer, você acha que o marido tem que ser aquele cara que bem casado, tal, trai a mulher direitinho, né, sem a mulher saber. Aquele tipo de homem, a mulher deve continuar como era, é isso que você acha? Isso vem desde os tempos dos nossos avós. E por o isso homem não teve se o direito muda. de ter sua casa militar. Né? Agora, troço cada um. Eu posso dizer o seguinte, o ideal seria sucesso com profundidade. Eu não gosto de teatro, novela com profundidade, eu não gosto de hora. Eu já montei várias peças de teatro. O que você lê, Ibrahim? Hein? O que você lê? Depende da época. Se tivermos numa época de revolução, eu tenho que ler livros de militares. Né? Numa época de poesia, os livros de Carlinhos de Oliveira, do Rubem Braga. Né? E se tiver uma época de aprimoramento dos estilos, Machado de Assis, né? E se tiver uma profundidade romântica, Balzac. Menos o Proust, que é o maior chato que eu já vi, não consegui ler. O Proust, comecei... Você lia no Fale, livro? Proust, Você por lia... favor. Me desculpa, Hermenegildo Sá Cavalcante, presidente da Associação dos Amigos do Proust. Proust é o maior chato do mundo e foi Mas cronista começou social. o cronista social. Era Belle Époque. Você lê no original ou Agora no original. francês? Tu também é folgado, né? Agora, Ibrahim, Canal Livre, o Presidente, ninguém folgava com ele. Ninguém botava Foi ditador 20 anos, depois voltou, foi aí que eu peguei, como um presidente democrático. E quando ele verificou que a Copa dele estava na corrupção, ele suicidou-se de vergonha. Quer dizer que você é um trabalhista, então? Eu sou um trabalhista, sempre fui. Você seria Não capaz- os trabalhamos de Brizolas e outros pelegos aí. Eu sou puro trabalho, sempre trabalhei. Ibrahim, Não, então, trabalhista é o que trabalha, tudo bem. pois é. Suicida é o que se suicida, Se suicida. ou que suicida. Você seria capaz de se suicidar? Não, acho que não. bonita resposta. Nunca, não sei, é difícil. Acho que precisa ter muita coragem. Porque a vida é de suicidar. legal? Como é que é? Eu, por exemplo, quando entro em fossa, que eu tenho as minhas fossas, eu não procuro psicanalista nem urubu. Entende? Nunca fui a psicanalista. O que é urubu, perdão? Sei lá, é do mesmo ramo. Ibrahim, você já parou? Você já parou em algum momento e vislumbrou a vida como um milagre? Você ficou deslumbrado ou você nunca pensou, nunca parou para pensar? Não.
A única coisa que eu ainda me machuco de vez em quando cai na realidade, que eu não posso mais botar camisa aqui, porque estou com 50 anos de idade. Aí eu verifico Finalmente. que essa camisa aqui tem que ser manga comprida, porque eu não tenho mais 20 anos de idade. Só aí que eu me escorrego. Mas você Fora se disso, assusta acho com... a vida Você se assusta com o passar dos anos ou se Malheiro. fortalece mais? Não, quando eu penso nas burrices que eu podia não ter feito há 20 anos passados, com a experiência que tenho agora. Você tem medo da velhice? Não, porque eu não penso no futuro, eu penso no presente. Ibrahim, você com tua experiência, você só teve relações heterossexuais ou já teve outra Mas experiência? pergunta de chumbeta. Ibrahim, você conhece muito bem as pessoas. Pergunta de chumbeta. Vamos aqui entrando. Eu acho que essa é uma pergunta de buzunta. Eu não sei por que eles insistem. Não é de com chumbeta, pergunta não, é de sexo. buzunta. Não sei por que eles insistem com essas perguntas de sexo. Quer dizer que sexo pra você acabou. Não, acabou, mas são coisas privadas. Eita, tu compreende? Você viu o erotismo na Dinamarca? Sabe por que acabou? Por causa disso, desses chumbetas. Que foi tão público, tanta liberdade, falaram tanto de erotismo, caiu a venda, ninguém vende mais revista erótica, filme e tal. Acabou. Nem nasce mais criança. Nem nada mais criança. Eu não falar muito desse assunto, não difundir muito, que é para não se tornar normal. Deixa o mistério. Vamos deixar o mistério, né? A propósito de mistério, houve uma... Ano passado tive em Saint-Tropez, fiz umas reportagens. Saíram mulheres de busto nu. Foi a última foto que saiu no Globo com o busto de fora. Agora está proibido, só de lado. Começou a sair em Ipanema negócio de meninas topless. Houve uma enquete na PUC, né? Garotada. A maioria foi contra. No fundo, a garotada, na hora de votar, né? O outro disse, com minha namorada, não. Só fora do Brasil. Uma sala da PUC, houve essa votação. Houve dos três, Você quatro. quer dizer, em outras palavras, que a juventude é conservadora? Também. Agora, isso tudo é convencional, é uma convenção. Você vai a Saint-Tropez, você vê menina de 13 anos, ninfeta, e velhota de 70 anos com aquelas peitarias caídas. Tudo é normal. Tudo é normal, Oi, mas Ibrahim. a nós não choca, é tudo convencional. Ô, Ibrahim, eu sei que você não gosta de bajulador, mas você foi office boy, ficou um cara duro e tal. Você bajulou muito pra subir na vida, Ibrahim? Não, eu acho o bajulador chato. Apliquei meus golpes de inteligência. O bajulador não é vitorioso. Agora mudou de nome. Agora chama golpes espertos. Eu sei lá, seu bajulador. Ibrahim, explica. O senhor é maior, a senhora é a tal. Ibrahim, explica esse... A bajulice en passant, como arma de conquista, mas a bajulice do chato, essa é a pior de todas. E os chatos que chegam na sua mesa e começam a te apurrinhar e quer sentar. E te pedem muito? Isso te acontece muito isso? Por isso só vou a 2, 3 lugares. Palavra de honra. Principalmente quem sabe, só acontece quem sai na noite. Só tem erro de imprensa quem escreve jornal. Então só quem sai de noite tem o chato. Você deve saber que se é um contumagem, ou pau d'água. Não. Ex. O instantivo, agora ele está aí. Não, ex. Recesso. Agora tem vergonha. Está em recesso e diz que a comédia mandou ele comer comida árabe. Mentira, isso é imaginação. Comida aqui vai curar o rista antigo. Ibrahim, você conhece Já muito bebemos bem. muito Já junto. vivemos muito juntos. Ibrahim, você conhece muito bem. Nos fala dos herdeiros. Herdeiros? Como são os herdeiros? Se eles são... Existem os herdeiros com talentos e os herdeiros sem talentos. Isso toda parte do mundo. Quer dizer que você é a favor da herança? Bom, se eu tivesse uma herança, eu não era colunista. Eu tinha um jornal. Você não acha que os herdeiros prejudicam? Eles são Depende. os acomodados? Tem os herdeiros acomodados, tem os herdeiros que trabalham e os herdeiros... Estou falando de grande herança. Ele dá um apartamento, isso não é nada hoje em dia. Por exemplo, aqui no Brasil não está hoje fortunas. Ninguém é muito rico hoje no Brasil. E aí no Brasil, o Brasil no exterior, não há... Uma vez Joaquim Guilherme da Silveira, há 20 anos passados, me disse em Paris, olha, no exterior, ele é o dono da Bangu, já era naquela época,
Não há brasileiro rico. Mas, voltando ao negócio de herança, há o herdeiro inteligente e o herdeiro sem talento. Né? O que sabe gerar vários. Por exemplo, pouca gente sabe, eu vou fazer aqui uma revelação. O Roberto Marinho fala muito desse jornal de Irineu Marinho, evoca a figura do pai dele, que realmente isso é até nobre. Mas quando o Roberto Marinho herdou o Globo tinha 40 dias de existência. O pai dele morreu, ele teve que assumir, entende? Ele herdou o título e fez este império hoje, que é o Globo, Rede Globo, Rádio Globo. De quem vão ser as novas redes de televisão? Ah, isso eu não sei, isso é briga de palácio, de copa e cozinha. E o que quer dizer? Eu acho necessário, porque a concorrência é muito boa, principalmente para o profissional. Certo. A concorrência é importante. É estimulante. Acho até fundamental, obrigatória, porque, principalmente para a rede privada, que nós somos rede privada. Aliás, é preciso que esclareça que nós somos das melhores, nós temos as melhores televisões do mundo, como a americana. Porque o resto da Europa é tudo estatal. O dia que estatizar as televisões brasileiras, olha, estamos no pinico. Tem que ser a concorrência, a livre concorrência. Você vê na França é uma droga, com exceção de jornalismo. Na Suíça é horrível, na Itália agora. Aliás, o Giscard d'Estaing quer até destatizar já A Chape comprou agora. Comprou, então. Mas nós temos sorte aqui, televisões privadas. E outra coisa, televisão. Nunca chamei um entrevistado de você, como acontece hoje, algumas repórterzinhas aí, repórter. Você. Senhor Ibrahim, acabou o nosso tempo. Obrigado, senhor. Vamos ver os nossos convidados aqui, o que vão falar do senhor. Um momentinho. Sara Portado. Olha, aqueles chumbetas, aquelas coisas, esquece. A entrevista foi ótima, foi simpática, foi muito engraçado. Gostei. Carlinhos. Ibrahim é um fato, conheço há séculos, gosto muito dele e espero que os espectadores tenham se divertido. O Ibrahim é a certeza do Ibrahim de um amigo sincero, absoluto. Ele sempre pagou tudo do passado, e eu sei disso. Sabe, os amigos dele, tipo começo, esse é amigão. Joãozinho. O Ibrahim Suede é a explosão de uma estrela. Ele incendeia quem está por perto, deslumbra quem está longe, mas eu acho que deve merecer de todos um estudo, porque já se disse que nas páginas nas suas crônicas se escreve a história do Brasil. Então merece um pouco de estudo. Renato. Eu já trabalhei com o Ibrahim. Já quis fazer um livro do meu respeito. Eu gosto muito dele, porque ele é uma fruta, ou uma flor do deserto, que é áspero por fora e muito doce por dentro. Mas parece que chama sabra, uma coisa assim. O Ibrahim é isso, o Ibrahim é áspero por fora e docíssimo por dentro. Só quem trabalha com ele é que conhece. Melancia também. Melancia não. Ibrahim, antes de terminar, só quero dizer para o nosso público que a Dercy Gonçalves ia participar do programa, mas quebrou o pé e não pôde vir. Foi uma pena, né? Foi uma pena, mas ela mandou um abraço para você. Fica para a próxima, muito obrigado. Eu quero dizer uma coisa que eu esqueci, ainda a propósito do casamento da minha filha, que a única coisa que eu não paguei foi o motorista e o ajudante do motorista. Foi o Máriozinho de Oliveira e o Carlinhos Niemeyer. Tem alguma mensagem para o Brasil aí, Ibrahim? Para terminar? Tem. Muita fé e esperança neste 1981, porque vem chumbo grosso mesmo em matéria de combate à inflação. Então, principalmente o empresário médio, este vai ter que andar num trapézio e fazer pipi antes de chegar no banheiro. Declaração dos Direitos Humanos. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E penso eu, todo homem tem direito à felicidade. Ninguém será submetido à tortura,
nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Todo homem tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. 10 de dezembro